Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda honra, toda glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. A respeito do calvinismo, né? Vamos falar agora da graça irresistível, ou a chamada do Espírito Santo, que segundo o calvinismo é algo que, quando acontece ao homem, ele não tem como resistir, querendo ou não querendo. Ele vai servir a Deus. Ou seja, o querer dele vai passar a ser querer, né? Ele vai servir a Deus. Da mesma forma, né? Também aqueles que querem o Senhor, mas o Senhor não quer salvar eles, e o Espírito Santo não lança aquela graça irresistível sobre eles, mesmo querendo servir a Deus, eles não serão salvos, porque tem os escolhidos, e os escolhidos é que recebem essa graça, e é isso que nós vamos falar nesse momento, né, a respeito do calvinismo e a tal graça irresistível. Mas antes do vídeo, para você que quer se inscrever no canal, dê uma olhadinha aqui embaixo no link, e assim você toma a sua decisão. Vamos lá. O calvinismo tem alguns versículos, algum texto da Bíblia, na verdade é mais versículos, né, que eles isolam para poder criar essa doutrina. Por que eu prego contra o calvinismo? Porque eu sei que o calvinismo não é uma doutrina divina, não é de Deus. E o calvinismo destruiu a Europa, está destruindo praticamente os Estados Unidos, o Canadá e lugares como esse, porque o calvinismo vai colocar na pessoa um certo descanso em relação ao Evangelho e ao perseverar na fé, e essa pessoa vai acabar se perdendo, achando que no momento certo o Senhor vai salvar ela. Por isso eu prego contra o calvinismo. E um dos textos, que ele tem vários, mas né, ele fala que tem uma penca de texto, também não é bem assim, mas ele tem alguns textos. E um dos principais deles, né, está no João capítulo 6. Ele diz assim: se não existe calvinismo, explica João capítulo 6. E um dos principais está em João 6,39, que Jesus diz assim: aqueles que meu Pai me deu, aqueles que meu Pai me deu, eu não vou deixar perder. Ou seja, eu não vou deixar que se perca aqueles que meu Pai me deu. Então, esse dar é realmente o escolhido. É que Deus escolheu um para a salvação, e esses foram dados a Cristo, e Cristo veio para salvá-los. E nesse fato de Cristo vir para salvá-los, Cristo só morreu na cruz por essas pessoas, que são escolhidas de Deus. Em João capítulo 8,16, eles vão anular. Quando diz que lá que Deus amou o mundo de tal maneira, ele vai dizer que o mundo não é a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por eles, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse todo não são todos. O problema do calvinismo é que tudo não é tudo, todos não é todos, mundo não são humanos, quando não está a favor deles. Quando está a favor deles, aí é tudo, é todos, é mundo, é papapá. Esse é o problema do calvinismo. E o texto, você vai pegar referências, você vai pegar o texto acima, o texto abaixo, você não vai ver nada. Eles isolam e falam exatamente sobre isso. Eu estou abrindo os teus olhos porque você está achando que você vai ser salvo no último dia e não está buscando o Senhor. A Bíblia diz: busca ao Senhor. Se você não buscar o Senhor não vai buscar você. A palavra vai ser pregada a você, vai te levar a força, isso não vai acontecer. Por isso eu estou falando isso. Ou então, quando a Bíblia diz que os que foi dado a Cristo, quem é que são dados a Cristo? Aqueles que deram crédito à sua palavra. Está lá desde Isaías 53. Quem deu crédito à nossa palavra? Ou então, aquele que dá crédito à palavra, aquele que aceita Jesus como seu Salvador, se arrepende dos seus pecados, é esses que Deus deu para Cristo salvar. Porque são esses que vão ser salvos em Cristo. É esses. Os escolhidos é aqueles que escolhem deixar o mundo para servir a Deus. Esses são os escolhidos de Deus. É só isso, não tem mais nada. Outro texto, no mesmo livro de João, no capítulo 44, ele diz assim: ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Meu Deus do céu.
Aí eles querem dizer que Deus escolhe pessoas para irem até Cristo. Até aí tudo bem. Mas quando ele diz, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer, é porque Deus deixou um caminho aberto à escolha de qualquer pessoa. E esse caminho é Cristo. Ou então, para ir a Cristo, é porque o Pai permitiu. E como o Pai permitiu? Porque o Pai deixou um caminho. Existe um único caminho para chegar a Deus. Um único. E tem outros diversos. O caminho que Deus deixou é um só, que é Cristo. Os outros, todos são do diabo. Todos. Não tem um só sequer. Só existe um caminho que é Cristo. Os outros são todos do diabo. Ou então, ninguém vai a Cristo. Como é que você vai a Cristo? Porque o Pai permitiu através do novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo. Acabou, não tem esse negócio que Deus escolhe esses, mas aquele não escolhe. O calvinismo, ele fala coisas terríveis. A respeito do calvinismo funciona assim, é claramente assim. Vamos botar, tem 100 pessoas. Essas 100 pessoas, elas não pediram para nascer. Simplesmente Deus criou elas e colocou aqui na Terra. Aí Deus simplesmente pega assim, eu vou escolher aqueles 25 ali que eu quero salvar. Isso aqui separa porque eu vou salvar. São meus escolhidos. E os outros? Os outros eu quero que vá tudo para o inferno. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Como pode um Deus de amor criar pessoas, colocar no mundo, jogar o pecado em cima dela, não dar oportunidade a ela de se arrependerem, não trazê-las para si, porque ele não escolheu elas para si, mas escolheu elas para se perderem, e essas pessoas vão se embebedar no pecado, porque Deus não deu nenhuma oportunidade dela ver a Cristo. Eles são escolhidos para a perdição. E no dia do juízo final, vocês estão condenados porque vocês não quiseram o Cordeiro. Como é que pode isso? Não faz sentido. Não faz sentido. 2 Timóteo capítulo 2, verso 4, está bem claro. Aí eles vão dizer lá, não são todos, mas está bem claro, 2 Timóteo, pode ver o contexto, pode ver o que você quiser. Porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Como pode Deus querer que todos os homens se salvem se ele só quer salvar um grupinho? Não faz sentido, esse Deus é louco. Não é esse Deus que eu sirvo. Eu sirvo Deus que ama o mundo e deixa uma porta aberta para esse mundo. Cristo disse, eu sou a porta. Aquele que passar por mim, é condicional, é escolha. É você que escolhe. É você que escolhe. Não é Deus que joga uma magia em cima da pessoa e ela vai servir a Deus. Entendeu? Ela vai entender. Se Deus faz isso por algumas pessoas, é porque eles não explicam a essência de Deus. Se Deus pega uma pessoa e joga uma graça irresistível nessa pessoa, e essa pessoa é salva por causa dessa graça irresistível, não precisava de Jesus. E se precisasse, mesmo assim? Ou então Deus pega essa graça irresistível que tem para todos, tem para toda a humanidade e ainda sobra. Então ele joga em toda a humanidade e salva todas, e ele cumpre o que ele está dizendo lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 4, porque ele quer que todos os homens se salvem. Se ele pode salvar todos os homens com a sua graça irresistível, por que ele não salva? Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas só serão salvos aqueles que quiserem se salvar. É se salvar, é esse o texto, que Deus quer que todos os homens se salvem. Pode ir lá no grego, nos originais, lá do grego. Ele quer que todos os homens se salvem. Deus já deixou. A vida funciona assim, para terminar. A vida funciona assim. A pessoa está no mar, houve um naufrágio e ela está lá no mar, à deriva. Então passa um barco, um navio, sei lá o quê, com várias boias guiando. Entendeu? Várias boias guiando. Mas a pessoa está no mar, num perigo danado, e ela prefere continuar lá. Fala, não quero ser salvo dessa maneira.
Para ser salvo nesse barco, me agarrar nessa boia e depois ser levado ao navio, eu não quero. Eu quero continuar aqui, eu vou curtir essa água geladinha e tudo mais. Mas aí nesse barco eu não quero. Eu quero que outra coisa me salve, outra coisa venha me tirar daqui. Mas enquanto eu estou aqui tomando meu banhozinho, eu vou ficar. Até que ele vai perceber que ele não está só tomando banhozinho, ele está morrendo. Mas ele não quer a salvação de Deus. Ou então a salvação de Deus é algo que está ali para aquele que quiser desfrutar. Por isso diz que todos os homens se salvem. Porque Deus quer que todos os homens se salvem e venha ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o modo de salvar? O conhecimento da verdade, o conhecimento de Cristo. É conhecendo a Cristo que nós somos salvos. E o homem só se salva conhecendo a Cristo. Como Cristo diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É simples assim. Não entre nessa de calvinismo. Isso não é de Deus. João Calvino, não sei o que ele tinha na cabeça quando pensou num troço desse. Na verdade, ele veio trazer isso de tempos atrás. E a coisa já estava lá praticamente esquecida, ele trouxe de volta. E, na época do calvinismo, lá na época da reforma ainda muito novinha, muitos crentes morreram por ter rejeitado o calvinismo. Isso eles não contam, foi forçado. A Europa toda se tornou calvinista. Olha o que é a Europa hoje. O celeiro, lá foi o celeiro da reforma. E hoje não tem crente fervorosos. Não tem. As igrejas lá, presbiteriana e tantas outras igrejas estão casando gays. A igreja luterana, aqui do Brasil, não sei se a de lá tem, já tem um pastor travesti. Não sei se é pastor, líder da igreja, é travesti. É isso que o calvinismo faz. E é isso que o calvinismo está fazendo no Brasil. Eu sei que a minha palavra aqui, ela não vai ajudar muita coisa. Porque quando eu falo contra o calvinismo para pessoas aqui é um lugar que eu vendo hambúrguer aqui. Eu vendo hambúrguer, não sou pastor, eu vendo hambúrguer. E quando eu falo a respeito do calvinismo, eles me chamam de louco. Não quer aceitar isso. Eles querem viver a vida no mundo. Porque ele espera que um dia, no momento certo, a graça regíveis do Senhor vai vir sobre ele e ele vai servir a Deus de uma maneira segura. Ele não pensa em servir agora, por vontade própria. Ele está esperando essa graça. Ele fala, nem que seja no último momento da minha vida, o Senhor vai me salvar. Morreu um rapaz aqui, filho de pastor. Morreu de overdose. E todo mundo acredita que ele foi salvo no último instante. É isso que o calvinismo prega. É isso que o diabo quer que você pense. Não. Você tem, isso é Bíblia, tem que se arrepender. Está lá, se arrepender. Não é o Espírito Santo se arrepender por você, é você tem que se arrepender. Você tem que aceitar a Cristo. Você tem que perseverar na fé. Até o dia da sua morte ou até o dia que o Senhor Cristo vier nos buscar. Falo do arrebatamento. Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho que é pregado a todas as pessoas. Calvinista hoje não estou nem mais pregando o evangelho, porque não adianta. Não adianta. Vai pregar uma pessoa que não sabe. Então os escolhidos vai ser salvo mesmo, para que pregar o evangelho? Essa é a doutrina deles. A doutrina de Cristo é perseverar. Porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.